Será que o nosso evangelho, que nós estamos vivenciando hoje, é o evangelho de Cristo? Um pouquinho. E o radical, ele mexe, né, nesse ponto para a gente voltar à raiz, né? Então, a igreja perseguida, ela já atua desde Atos 4, porque nós entendemos que onde o corpo de Cristo sofre, todo ele sofre. E nessa hora, 380 milhões de cristãos perseguidos, né, e não abandonam a fé. Tá no ar o Radical Cast. Tem radical aí? Eu sou o Firmo, casado para sempre com a Mayara. E eu sou a Mayara, casada para sempre com o Firmo. E hoje nós temos uma presença ilustre aqui, né? É, uma presença muito especial. Demais, o pastor Rodrigo, que é porta-voz do Portas Abertas. Seja bem-vindo, pastor. Bem-vindo, Muito pastor. obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Conta para quem não te conhece quem você é, um pouco do seu ministério. Então, eu sou o pastor Rodrigo, da Primeira Igreja Batista em Uma. Hoje eu sou um dos correspondentes locais do Ministério, da Missão Portas Abertas aqui no Rio de Janeiro, né, defendendo aí, divulgando a causa da igreja perseguida. E nós temos a missão de, nos países onde não existem ainda a perseguição, nós estarmos ali divulgando os dados, né, e a situação atual da igreja perseguida pelo mundo. Sim. Muito bom. Antes da gente entrar nesse assunto, vamos falar um pouquinho do Radical? Quando você foi? Como foi sua experiência? O Como Radical chegou tem na a sua ver vida? com o seu interesse por missões? O Radical, eu participei em 2017, Uou. no Radical de Éden, na Atitude Radical de Éden, e foi uma experiência, assim, transformadora, porque eu sempre gostei de missões, né? Sempre tive envolvido com a obra de missões e evangelismo, e quando eu cheguei lá, eu me deparei com algo impressionante, que a gente pouco fala aqui no Brasil, que é a igreja perseguida, né, a situação dos nossos irmãos lá fora, e aquilo me despertou uma curiosidade muito grande sobre a igreja perseguida. Então, acabou juntando ali a experiência que eu tinha de evangelismo e o aprendizado de um pouco da igreja perseguida. Então, foi tremendo aquela experiência que falou muito ao meu coração. Que Entendi. incrível. E conta pra gente, como é que surgiu esse amor em você por missões e por evangelismo? Firmo, foi uma história até engraçada. Eu tinha uns de 7 a 8 anos de idade e lá na igreja teve um culto e o pastor chamou à frente aqueles irmãos que tinham já a vocação para o ministério de missões e evangelismo. E eu fui lá na frente e isso virou uma chacota na família. Todo mundo ficou ali brincando. Você não sabia o que você estava fazendo, você não entendeu. E realmente eu não sabia, eu não tinha entendido, mas algo tinha me levado lá na frente, né? Algo da parte de Deus tinha confirmado isso. Eu creio que não foi simplesmente porque eu não entendi e fui, mas eu creio que o Espírito Santo me conduziu até lá na frente. E eu sempre trabalhei com missões e evangelismo. Há mais de 20 anos, né, eu trabalho em algumas comunidades carentes no Rio de Janeiro, tirando algumas pessoas da rua e levando para centros de recuperação. Legal. E isso é o que eu amo fazer, né? Eu sempre fugi dos bastidores ali, né? Sempre quis estar por trás mesmo ali, porque é uma obra muito boa poder ajudar as pessoas. E aí eu vi no Radical essa ferramenta, né, que trabalha isso, né, muito forte ali na carne, né, trazendo o verdadeiro evangelho raiz à nossa mente novamente, né, que a gente vai, com o tempo, vai perdendo um pouquinho, e o Radical, ele mexe, né, nesse ponto para a gente voltar à raiz, né, e foi uma experiência muito forte na minha vida. Muito bom. E assim, só para a gente partir do mesmo pensamento, para quem não entende, não está familiarizado com o termo de igreja perseguida, vamos tentar explicar para eles mais ou menos do que se trata, é isso? Então, a igreja perseguida, ela já atua desde Atos 4, né, onde começou tudo. Alguns historiadores, alguns teólogos dizem que tudo começou a partir de Atos 4. Né? Então, a igreja ela já vem sendo perseguida. Porém, é uma realidade que não é muito falada no nosso país. Né? Hoje nós falamos de missões, nós falamos de evangelismo, mas de missionários que vão para o campo
ali de missões, né? E pouco se fala da igreja que se encontra naquele lugar, as dificuldades. Então nós vemos hoje pessoas que dão a sua vida por causa da fé, por causa do evangelho de Jesus, né? E é um tema muito pouco abordado nas igrejas hoje. Por isso, a Missão Portas Abertas ela tem essa missão de levar essas informações para que a igreja do Senhor esteja orando, porque nós somos um corpo, né? Então, se o meu corpo ele está lá na Coreia do Norte e ele está doendo, eu tenho que sentir aqui no Brasil, né? Então, a ideia da Portas Abertas é justamente essa, fortalecer nossos irmãos perseguidos. Sim, e para quem não conhece a missão Portas Abertas, o que você pode trazer um pouquinho da missão para gente? A Missão Portas Abertas ela é uma organização, ela não é uma agência missionária. Muitas pessoas acham que é uma agência missionária, mas ela não é uma agência missionária. Ela não envia missionários, mas ela é uma organização cristã, internacional, interdenominacional, né, com foco em apoiar nossos irmãos que estão sendo perseguidos nessa hora. Uhum. Vocês têm noção, neste momento, mais 380 milhões de irmãos nossos estão sendo perseguidos no mundo. E a Missão Portas Abertas, ela vem com esse intuito de fortalecer nossos irmãos perseguidos. E a gente aqui no Brasil tem muita liberdade em relação a evangelismo mesmo, missões, a ter a nossa liberdade de culto, de ir ao culto, e muita gente não entende que existem lugares onde isso é proibido, onde pessoas não têm a Bíblia, por exemplo. A Missão Portas Abertas também nos ajuda a perceber que nós temos que agradecer pela liberdade que nós temos aqui. Sim, é verdade. E a Missão Portas Abertas, ela trabalha em duas frentes. Onde existe a perseguição, ela atua com a entrada de Bíblias, com ajuda humanitária, com auxílio pós-trauma, com recursos financeiros. E onde não há a perseguição, hoje o Brasil é um local onde não há perseguição, né? A gente costuma dizer que tem perseguição, mas a Portas Abertas entende que a perseguição é algo mais sério. Então, nos países onde não há perseguição, nós entramos com a parte de informações do que está acontecendo lá fora, pedindo para que as igrejas estejam orando pela igreja perseguida. E como assim a gente pode ajudar nesse sentido? Porque eu imagino que muitas pessoas entendem que o missionário é quem tá lá, né? Então, assim, eu não tenho esse chamado, então o missionário tá lá, como eu posso ajudar essas pessoas? Então, no Brasil, nós temos essa cultura de que missões são os missionários que vão para algum país. Na Missão Portas Abertas, é a igreja do Senhor que já está nesses países onde ela é perseguida. Então, como a Missão Portas Abertas ela atua? Ela envia recursos para poder ajudar nossos irmãos. Ela monitora como está a perseguição nos países hoje. Nós classificamos ela, existe um instituto de pesquisa da Missão Portas Abertas, que ela fica monitorando ano a ano onde estão os principais países onde a perseguição ela alcança ali o nível extremo, né? E ela consegue classificar isso. Então a gente consegue atuar em várias frentes, não só com entrega de Bíblias, como a ajuda emergencial, com ajuda financeira, com auxílio pós-trauma. Então a Missão Portas Abertas ela vem com essa ideia de fortalecer a igreja perseguida e não simplesmente de enviar missionários, né? A Missão Portas Abertas ela não envia missionários, ela envia assim, todo o apoio que eles que estão lá estão precisando. E até o Radical tem tudo a ver com essa questão de missões, né, de igreja perseguida. É um assunto que a gente fala muito lá, e tem até um momento que a gente fala que existe o missionário que vai estar lá, mas existe também o missionário que vai estar orando por ele, e todos nós precisamos estar, e existe a pessoa que vai enviar os recursos, né? Como você se entende nessa escala de missionário? Eu confesso que o meu coração está no país, né? Ainda não tive a oportunidade ainda de ir para um país desse, mas é projeto, porque, como você falou muito bem, a igreja ela trabalha em várias frentes, né? Missões se fazem o tempo todo. Você saiu de casa, você está fazendo missões, né? Você está no mercado, você está na padaria, você está fazendo missões, você pode falar de Jesus, mas existem sim esses locais onde precisa de um apoio maior nosso, né? E a Missão Portas Abertas ela entra dessa forma, né? Com ajuda financeira, com auxílio pós-trauma, porque nós não entendemos aqui no Brasil ainda o nível de perseguição que os nossos irmãos enfrentam lá fora, né? Então existem pessoas que perdem a família, pessoas que passam por dificuldades mesmo, e aí a Missão Portas Abertas ela entra para ajudar,
né, com auxílio pós-trauma, né, com ajuda de recursos. Então, ele é muito mais do que a gente pode imaginar, né? Aqui no Brasil pouco se fala, a gente fala muito de missões, mas pouco se fala da igreja perseguida, da igreja que está nesses locais. Então, assim, é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? E são cada testemunhos que a gente ouve que a gente realmente começa a questionar. Será que o nosso evangelho que nós estamos vivenciando hoje é o evangelho de Cristo? Uhum. Será que se nós estivéssemos na pele dos que lá estão, nós estaríamos ainda falando desse amor de Jesus? Uhum. Porque é muito fácil falar onde não há perseguição, né? A gente não tem. O que a gente costuma falar de perseguição aqui, às vezes, é um problema no trabalho, que um líder está ali perseguindo. Mas quando a gente vai para um país desse, quando a gente vê a real situação deles, a gente começa a entender o que realmente é a igreja de Cristo quando ela está sendo perseguida, né? Você perde direito à moradia, você perde direito a coisas básicas, né? Que é o alimento, você é obrigado a estar fugindo de um lado para o outro. Então, essa causa ela é muito grande, né? Pouco se fala, mas nós estamos presentes há mais de 60 anos. Nós completamos agora 70 anos, né? Apoiando. Nós estamos presentes em mais de 60 países. Então, nós temos base em mais de 60 países apoiando a igreja perseguida no mundo. E muito interessante isso que você falou, porque realmente, quando a gente coloca no macro, a gente percebe que os problemas que a igreja brasileira tem reclamado são mínimos, né? Existem pessoas que estão arriscando a sua vida diariamente para falar de Jesus, para ler a Bíblia, para ir e ter uma presença de um culto. E como você acha que nós, como cristãos brasileiros, tendo ou não o chamado missionário, podemos atuar, assim, melhorar mesmo a nossa visão em relação ao nosso relacionamento com Deus? Eu creio que a igreja brasileira, ela está começando a despertar para esse momento de evangelismo e missões, né? Hoje nós temos mais ferramentas, né, que impulsionam as pessoas e as igrejas para se envolver com a obra de evangelismo e missões, né? Nós temos aí vários missionários hoje saindo do Brasil, indo para esses países para poder levar o evangelho. Então, isso é muito importante hoje dentro do reino de Deus, né? Pouco se falava da igreja perseguida, né? Isso é bacana porque o radical ele traz isso, né, na nossa mente, que a gente pode fazer mais pelo reino, que existem pessoas nessa hora que estão dentro de container, pessoas nessa hora que estão pagando alto preço pelo evangelho, que não se dobram, né? Pessoas que estão ali dando sua própria vida pela causa de Cristo, né? E a igreja brasileira tem despertado para isso. Nós temos visto que a cada vez mais no nosso país nós estamos falando, né? A igreja tem contribuído mais, as pessoas estão se movimentando, porque nós entendemos que onde o corpo de Cristo sofre, todo ele sofre. Então não é porque nossos irmãos na Coreia do Norte estão sofrendo que eu não vou sentir, que nós vamos sentir. E nós sabemos aí que existe, como eu estava falando aqui, um monitoramento, né, de níveis de perseguição. Nós vemos alguns países que estão lá no top 10 de perseguição, onde é proibido realmente falar do Evangelho de Cristo, e a gente quase não tem essas informações. Sim. Nós falamos muito de missionários que vão para o exterior, né, que vão pregar o Evangelho, mas pouco se fala dos que lá estão, né, das pessoas que realmente dão a vida, né, que perdem familiares por causa do Evangelho. Então, assim, existe um nível de perseguição severo hoje, e poucas pessoas sabem disso. Então, a Missão Portas Abertas ela vem com esse intuito de mostrar um pouquinho, né? Eu costumo falar que eles trouxeram também o radical, né? Que eles têm lá o Underground, que é o projeto deles, que fala sobre, que agora é a Campa Under, né? Que fala sobre a igreja perseguida, né? Numa pegada muito diferente do radical, lá vivenciando totalmente a igreja perseguida. E o radical ele foi muito feliz nessa ideia de montar também um projeto, né, baseado na igreja perseguida, porque realmente nós não temos noção do que os nossos irmãos estão vivendo nessa hora. A essa hora tem irmãos nossos lá na Eritreia dentro de contêiner. Nós falamos sobre, né, algumas da Ellen e tudo, mas nós temos hoje mais de 2.000 pessoas presas dentro de contêiner, onde durante o dia a temperatura chega a 50 graus e à noite ela cai até menos, né, negativo. Então, hoje existe uma igreja perseguida que realmente está ali sofrendo por pregar simplesmente o evangelho. Sim.
E você tem algum testemunho que você possa trazer pra gente? Antes disso, rapidinho, a gente sempre fala sobre o spoiler do Radical, a gente vai dar um Verdade. spoiler de um dado do Radical. Sim. Vocês sabiam que hoje existe um dado que fala que os cristãos brasileiros, eles bebem mais refrigerante do que ajudam em missões? Só para vocês refletirem sobre esse dado. E isso é uma coisa, assim, muito impactante realmente, porque parece que quando não dói na gente, Uhum. né, não importa. Mas Exatamente. quando a gente olha, quando a gente se envolve com a causa da igreja perseguida, a gente começa a ver que existem pessoas pagando um preço muito alto pelo evangelho, Sim. né? E às vezes a gente tem a liberdade de falar do evangelho e a gente não fala. Eu costumo dizer, para onde eu vou, eu ando com a minha Bíblia, né? Algumas pessoas, eu sei que a tecnologia hoje ela nos dá aí várias ferramentas para você, né? Só que isso aqui é a nossa marca. Isso aqui é o que a gente precisa mostrar para o povo, que existe uma igreja que não se cala, que uma igreja que avança, uma igreja que não desiste de Cristo por nada. Isso é muito importante, porque existem nessa hora 380 milhões de cristãos perseguidos, né? E não abandonam a fé. Então, assim, esse é um alerta que a gente tem que trazer para a Igreja de Cristo, principalmente no Brasil, onde aqui ainda é, né, livre, a gente pode falar da palavra de Deus, do amor de Cristo, mas nós sabemos que a palavra vai se cumprir e a perseguição ela vai chegar. E nós precisamos estar fortalecidos no Senhor para poder falar desse amor para todo mundo e ganhar, né? Como o irmão André sempre falava, né? Nós falamos poucos aqui do irmão André, que foi o fundador, né, da Missão Portas Abertas, e ele não tinha recursos, ele não tinha estudos, ele não tinha nada, mas ele tinha algo no coração dele que queimava. E quando Deus fala com ele na mesma hora ele diz sim, e ele vai começar a trabalhar por trás da cortina de ferro. Uhum. Então, assim, locais muito perigosos, né? E ele tem essa missão de contrabandear Bíblias. E ele é Uhum. conhecido como o contrabandista de Deus, né? O homem que aceitou o chamado com seu fusquinha, né? Ele tinha o fusquinha dele, companheiro de missões, e ali ele entrava por trás da cortina de ferro para levar Bíblias a lugares. E engraçado que nós temos alguns testemunhos dele, que quando ele chegava lá na barreira fiscal, né, o pessoal começava a vasculhar o carro dele para saber o que tinha, e eles não achavam as Bíblias. Em alguns casos, eles achavam caixas de banana, Uhum. né, e as Bíblias entravam no país. Uhum. Então, isso é poder de Deus. Algumas vezes ele decidiu recuar porque a fé dele não estava tão forte. Então, a gente vê que Deus trabalha também na nossa fraqueza. Às Sim. vezes, quando a gente não acredita que possa acontecer algo, né, da parte de Deus, Deus nos capacita para isso. Uhum. E aí a gente pergunta como é que um homem consegue entrar num local desse, onde é proibido pregar o evangelho, onde a igreja do Senhor é perseguida, e ele faz um trabalho desse magnífico, né? Entramos em 2018 com mais de 1 milhão de Bíblias na China. Nossa, que Então massa. você fica perguntando num país que é proibido, que é tudo controlado, mas nós conseguimos entrar. Então a igreja do Senhor ela é vencedora. Uhum. A igreja do Senhor ela avança. O que precisa realmente são de pessoas como o irmão André que digam sim para Jesus, para a obra de missões e evangelismo. Sim. E tem uma sigla que você falou pra gente, que é a DIP, né? Explica pra gente o que é isso. Então, DIP é o Domingo da Igreja Perseguida. Nós realizamos eles uma vez por ano aqui no Brasil, em alguns outros países também, para falar e para estar orando pela igreja perseguida. Uma das coisas que a Missão Portas Abertas ela enfatiza muito é justamente a oração, porque nós sabemos que em locais como Coreia do Norte, Nigéria, o evangelho é proibido. Então, a Missão Portas Abertas, ela pede que os irmãos, as igrejas estejam orando para que Deus dê o livramento. E nós temos várias histórias, né, vários livros da Missão Portas Abertas, de testemunho de irmãos nossos, que Deus abriu uma rota de fuga para eles saírem daquela situação. Então, assim, é viver realmente o poder de Deus. Né? Porque a gente, aqui no Brasil, a gente tem o costume de falar muito do poder de Deus dentro da igreja. Mas existem irmãos nossos que estão vivendo o poder de Deus verdadeiramente nesses países onde é proibido pregar o evangelho. Sim. Isso é lindo demais, gente. É lindo demais. São testemunhos que a gente fica impactados,
em saber que irmãos nossos que saíram de campo de concentração da Coreia do Norte fugiram para um país vizinho e lá nesse país Deus fala, volta porque o teu trabalho é lá. Aí você imagina, ó, a pessoa ficou presa no campo Uhum. ali e ela sai e daqui a pouco Deus manda ela voltar porque o trabalho dela ainda não terminou. Sim. Então nós temos vários testemunhos de irmãos nossos que dão a sua vida pelo Evangelho de Cristo. Né? E a pergunta que às vezes eu faço, né, quando nós vamos ministrar em alguma igreja é: como está a sua fé? O que você faria se você fosse perseguido? Né? Isso é algo que a igreja brasileira ela ainda não compreendeu. Né? E o Radical ele é muito feliz nisso. Né? A gente passa um pouquinho do que nossos irmãos passam lá e às vezes a gente já tem essa dificuldade de aceitar aquilo. A Uhum. gente quer explodir, a gente quer falar, mas você imagina os nossos irmãos que não têm condição de falar, de explodir e tem que aceitar, né, tudo aquilo que o mal ali já está preparando para eles, né? Muitas vezes familiares estão sendo mortos, né? Pessoas que estão presas em contêiner, né? Às vezes a gente não tem noção, né? Mas hoje tem pessoas presas dentro de contêiner Uhum. lá e aquilo é uma lata que está fervendo ali, o sol batendo em cima, sol de 50 graus e a pessoa está ali dentro, Uhum. né? Nós temos o E caso só da para a nossa. pessoa entender, a pessoa fica presa ali dentro por quê? Porque às vezes a pessoa não tá entendendo, Então, né? a pessoa fica ali presa simplesmente por defender o evangelho, por Uhum. pregar o evangelho de Cristo. Então existe algo, uma batalha entre o bem e o mal muito grande, onde as pessoas não veem isso, não conseguem enxergar, porque os cristãos estão somente falando de Cristo. Você não vê um Uhum. cristão indo fazer alguma violência, você não vê, Uhum. mas só porque eles estão falando de Cristo, assim como a palavra diz, e serão odiados por causa do meu nome. Uhum. Né? Então, assim, simplesmente pelo evangelho de Cristo. As pessoas estão ali sofrendo, sendo presas, torturadas, simplesmente por estar pregando o Evangelho de Cristo. E Sim. isso é algo que mexe com nossos corações, né? Hoje no Brasil nós não temos a perseguição. Então a gente consegue viver um evangelho diferente, onde a gente é livre Uhum. para pregar, livre para adorar, para fazer cultos. Mas existem países, essa hora, que irmãos nossos estão escondidos, estão em igrejas subterrâneas, se encontrando escondidos para Sim. poder ter um pouquinho, né, dividindo folhas da Bíblia. Uhum. Hoje você leva uma folha, eu levo outra, para que todos possam ler a palavra de Deus. Né? E nós temos essa liberdade hoje de pregar o evangelho e Uhum. às vezes a igreja ainda está dormindo. Né? Precisa acordar para esse tempo que nós estamos vivendo, que Jesus está voltando. Com certeza. Sim. E eu lembro de um testemunho que eu ouvi de uma pessoa daí que passa por isso, né, que é um cristão, que conheceu Jesus através de um missionário no país dele, onde é proibido e ele não pode falar a nacionalidade dele, nem o nome, mas ele foi chamado para vir para o Brasil, porque ele estava sendo perseguido, ele e a família. E ele falou que ele não viria para o Brasil porque lá ele era a todo momento estimulado a manter a fé dele. E ele falou que nós estamos presos pela nossa liberdade. Eu nunca esqueci isso. Porque a gente tem tanta liberdade que a gente se prende e a gente não fala do amor de Deus como deveria, né? É verdade. Tem algumas igrejas, né? Tem até um testemunho de um pastor norte-americano que ele chegou para um irmão nosso e perguntou quanto que eles precisavam de recursos financeiros para poder fazer a missão. E aí ele falou assim: nós precisamos que vocês orem por nós, porque em muitos lugares o dinheiro não serve para nada. O que você vai fazer com dinheiro no campo de concentração, num local onde você não consegue fazer nada? Então, assim, as pessoas ainda não entendem o significado da igreja perseguida, né? Que muitas vezes o dinheiro ele ajuda, mas tem casos que não tem o que fazer. Então, não existem, irmãos nossos, essa hora presos, né, por defender a palavra de Deus, o evangelho de Cristo, não se dobrando a nenhum tipo de maus tratos, e às vezes a igreja brasileira ela ainda dorme para isso, né? E a minha preocupação é justamente essa. O que vai ser da igreja quando chegar a perseguição aqui? Né? A Bíblia diz que muitos vão apostatar da fé, muitos vão abandonar a sã doutrina. Uhum. Né? Então nós precisamos orar, nós precisamos nos fortalecer. E o Radical, ele traz essa essência para a gente, né? Do que é um pouquinho da igreja perseguida, né? O que é viver aquilo ali. E você que ainda não foi no Radical, vá ao Radical, tem essa experiência maravilhosa,
porque eu creio que Deus está transformando a nossa nação. Deus está trazendo um novo momento para a nossa nação, onde a igreja está despertando essa paixão por missões e evangelismo. Com certeza. Sim. E você acha que existe algo que a gente pode deixar para a igreja atual, eh, sobre esse momento que a gente está vivendo no mundo? Eu entendo que existem agora, como eu falei, 380 milhões de pessoas, né, sendo perseguidas pelo Evangelho. E o que eu posso falar para os países, né, inclusive aqui no Brasil, onde a igreja ainda não é perseguida, para que estejam orando, porque esse momento vai chegar. Né? E nós sabemos que muitos nesses dias, vão apostatar da fé, vão abandonar, e nós precisamos estar firmes, né? Um ajudando o outro, fortalecendo cada vez mais a fé. Eu costumo falar isso para todo mundo. Onde eu vou na igreja falar de portas abertas, eu falo de radical. E onde eu vou falar de radical, eu falo de portas abertas, porque não dá para separar um do outro, né? Sim. Eu conheci a missão Portas Abertas através do radical. E assim, a ferramenta radical, ela é algo que realmente ela mexe com a gente, ela mostra esse outro lado que o brasileiro não está acostumado, né? Hoje a gente entra na nossa geladeira, a gente abre a porta, a gente pega o que quer, né? Você é livre para falar de Deus, você é livre para andar com uma Bíblia, mas hoje a gente tem 380 milhões de pessoas que estão sendo perseguidas por causa da fé, né? Vivendo ali níveis de perseguição extrema, muitos pagando com a própria vida, mas não abandonando a Cristo, né? E às vezes a gente não quer na igreja porque está chovendo, né? Às vezes está sol demais, às vezes então assim, Reclama a igreja do som, reclama do ar-condicionado. Ai, tá muito forte, ai, tá muito fraca. É verdade. É o cristão Nutella. É verdade. E assim, mas eu entendo que está chegando um novo momento para a igreja brasileira para despertar essa paixão realmente por evangelismo e missões. Eu creio que Deus está trazendo um novo momento para o Brasil, né? Nós estamos vendo muitas situações acontecendo no nosso país e o evangelho ele está sendo pregado. Nós estamos saindo das quatro paredes da igreja e isso tem sido muito bom, né? Eu acho que a igreja brasileira ela está acordando para um novo momento. E o radical ele é fundamental para isso. Hoje eu não tenho os dados de quantas pessoas já passaram, né? Existem vários radicais, mas só pelo nosso, muitas pessoas, são muitas edições. E eu vejo que a igreja está começando a entender um pouquinho do que realmente é a igreja perseguida, né? O que é viver o evangelho de Cristo, o que é se doar pelo evangelho de Cristo. E o radical ele traz isso, né, de uma forma muito bacana, né? Às vezes dolorosa, mas muito bacana, porque é o evangelho de Cristo. Sim. É o evangelho de Cristo. Sim, só no nosso radical foram mais de 12 mil pessoas Nossa, até hoje. 12 mil pessoas, né? Muita gente. E falando de 12 mil, nós estamos falando de várias igrejas, Sim. né? Não é de uma igreja, de duas. Então, você está abrangendo várias denominações ali, então isso está sendo replicado. Então, eu creio que é um novo momento para a igreja do Senhor, né? O radical é uma ferramenta poderosa, né? Você que ainda não participou do radical, participe do radical, venha estar conosco. É uma ferramenta de Deus, porque eu creio que vidas estão sendo transformadas através desse projeto. Com toda certeza. E, pastor, a gente sempre está se encaminhando para o final, né? A gente sempre termina pedindo para que dê um combustível para o pessoal. E de tudo isso que a gente falou aqui, o que pode ficar para o pessoal de casa, para eles refletirem? Em Romanos 8, vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, a angústia. E ali o apóstolo Paulo vai dando várias situações, dizendo que ninguém pode nos separar do amor de Cristo. E isso é o que a igreja perseguida vive, né? Ela continua avançando, mesmo diante de morte, de perseguição, né? De retaliação. Muitas vezes perdem seus bens, casa, se separam de familiares, mas ele é muito enfático em dizer: nada pode me separar do amor de Cristo. E esse é o recado que eu queria deixar para vocês, que vocês entendam que nada pode separar do amor de Cristo. Amém. Não, foi ótimo. Inclusive, Tá eu ótimo. amo esse versículo. Sim. Gente, se você assistiu até aqui, eu tenho certeza que você foi muito impactado por essa palavra. E nós queremos que você comente aí. Igreja perseguida. Exatamente. E que você se comprometa a orar hoje. Ore pela igreja perseguida. Sim. Agradeça a Deus pela liberdade que nós temos no Brasil e se fortaleça
para você ser um cristão, né? Verdadeiro. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante e que passe para muitas pessoas aí, porque nós estamos falando de coisas muito importantes aqui, né? Além de se inscrever no canal, tem que fazer o quê, Digo? Ativar o sininho. Ativar o sininho e comentar, tá bom? Esperamos vocês na próxima. Até. Tchau. Até, tchau, tchau.